E, Reinaldo, olha essa apuração do jornal o Globo. Estão dizendo que o Flávio Bolsonaro decidiu que só vai participar de debates se o presidente Lula também estiver presente. O primeiro, que é o da TV Bandeirantes, é bem clássico o da TV Bandeirantes ser o primeiro, está marcado para o dia 23 de agosto, e o petista teria aí decidido a não comparecer. A data inicial era o dia 16, mas o PT marcou para esse dia o ato inaugural da campanha no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo. A decisão dos bolsonaristas levou em conta o fato de haver múltiplas candidaturas de direita na disputa do primeiro turno, num contexto em que todas as pesquisas mostram que o mais provável é haver um segundo turno entre Lula e Flávio. E, para o jornal, o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, afirmou o seguinte: alguém tem dúvida nesse Brasil de que o segundo turno vão estar o Flávio e o Lula? Então, por que você vai debater sem querer tirar o valor de Caiado e do Zema, mas por que você vai debater com candidatos que têm 4, 5%? Isso não faz sentido. O debate dele tem que ser com o Lula e acabou. Outro entregante do núcleo duro da campanha disse o seguinte: Flávio vai ficar dialogando com quem não é adversário dele? Por que vai se expor para Nanico? Tá todo mundo querendo lambiscar o voto dele. Rapaz, eu prefiro que haja debate, né? Acho bom que há debate. Agora, eu também não posso dizer que o raciocínio do Valdemar, o sincerão, seja ilógico, né? Veja só, do ponto de vista do Lula, sim, todos vão bater no Lula. Não. Duas coisas poderiam acontecer. Vamos tentar tomar o lugar do Flávio no segundo turno. Eu, Rafael, sinceramente não acredito que isso seja possível, porque, quando menos, o voto bolsonarista mais fiel, aquele assim que pergunta quem é o candidato do Bolsonaro, é o Flávio, 25%, 26%. Assim como não fosse Lula candidato, perguntariam quem é o candidato do Lula, 25%, 26%. Pelo menos, né? De saída. Então, Caiado não vai tomar o lugar do Flávio, o Zema não vai tomar o lugar do Flávio, Renan Santos não vai tomar o lugar do Flávio. Muito objetivamente, a reeleição não está tão longe. Quer dizer, ela está longe o bastante para acontecer besteira no meio do caminho, mas está aí. Tudo mais constante não vai acontecer, né? Duas coisas, então, duas situações possíveis. A direita começa a se engalfinhar para tirar o Flávio de lá e assumir o lugar. Não creio. Eu acho que todo mundo vai tentar bater no Lula. E a depender das regras, todas as questões, aquele que for sorteado primeiro, aí precisa ver qual é a regra, vão para cima do Lula. Primeiro, vão tentar tirar casquinha em cima do Lula. Fazem-se as dobradinhas, um bate no Lula em favor do outro, tal. O Zema, pelas regras oficiais, não estaria no debate, mas aí precisa ver qual regra será. Porque tem que ter pelo menos 5 representantes no Congresso. Então, esse debate, do ponto de vista das regras do jogo, seria entre Lula, Flávio, Caiado e o tal do Cury, né? Mas aí o Renan também tem um percentual, o Zema também tem, seria legal então que todos participassem. Evidentemente, é um debate. Os debates de primeiro turno, sim, eu os defendo, acho importante que se manifestem todos, mas a chance de que os líderes apanhem, ou aquele que lidera apanhe mais, e só possa ter prejuízo, é gigantesco. Isso aconteceu antes com Fernando Henrique, aconteceu antes com o próprio Lula, deixando o debate apenas para o segundo turno. E aí o Flávio está falando, bom, se o Lula não vai, eu também não vou, né? O próprio Valdemar está dizendo, para quê? Né? Por que é que o Flávio vai debater com o Zema, vai debater com o Caiado? A pergunta faz sentido. A pergunta faz sentido. Do ponto de vista da estratégia eleitoral, faz sentido. A gente não está num debate como nos Estados Unidos, em que, no fim das contas, você tem um turno só em eleições mega distritais e, desde o começo, o embate se dá entre um republicano e um democrata, né? Aqui não.
né? Aqui não. Então, é um debate que acaba sendo perigoso para aqueles que lideram, né? Sempre pode aparecer um padre Kelman bombado, né? Com um pouco mais de articulação do que o padre de quermesse, nem padre é, né? E, enfim, criar dificuldades que não acabam não sendo necessárias para aqueles que lideram, né? Para tocar o pleito adiante. E um debate entre eles, aí também, veja, é uma coisa complicada, porque para que eles possam ser protagonistas também do evento, ou melhor, vamos botar então, vamos usar o vocabulário rigoroso do gênero dramático. Não existe antagonistas sem protagonistas, né? Então, esses candidatos pretendem ser antagonistas. Se você tira os protagonistas, eles não conseguem ter existência própria ali no debate, né? Embora, eu insisto, o debate seja sempre importante, desde que consiga operar um esclarecimento de ideias e não um obscurecimento das teses, né? O que sempre pode acontecer. Essa questão, insisto, do protagonismo e do antagonismo tem tudo a ver com o que se fala aí de polarização, né? Tem essa teoria mal pensada da polarização, né? Porque se o eleitor realmente não gosta da polarização e se ela é negativa, se a polarização é ruim, o eleitor teria alternativas. Mas acontece que isso não se manifesta. Existem os candidatos no primeiro turno e quando a gente pega as pesquisas, né, simplesmente eles não querem saber das chamadas alternativas. A coisa vai para Lula e para Flávio. No segundo turno, esses candidatos que têm aí 3, 4, 5, 6%, crescem bastante, mas crescem bastante apenas porque eu não quero saber do Lula, então eu vou votar nesse aqui, né? E aí o cara cresce, mas não é uma adesão a ele. Aí você pode dizer, mas então a polarização existe? Não, 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 porque essa pessoa só existe eleitoralmente em razão do outro que é o protagonista. Existência própria. Porque se ele tivesse existência própria, ele apareceria no primeiro turno. E por que não aparece? O eleitor é livre. O eleitor não está proibido de votar no Zema, o eleitor não está proibido de votar no Caiado, o eleitor não está proibido de votar nos outros. Ué, basta querer votar e votar. Se não vota, é porque não quer, né? Então aí é o antagonista que depende do protagonista. Ele sozinho não é protagonista de nada. Você não faz uma novela só com antagonista. Não existe, né? O antagonista existe em razão do protagonista, né? E sim, os dois podem ser muito interessantes, né? E às vezes o antagonista é só um chato que devia estar na cadeia. É isso aí.